Os zigomicetos, então, são os grupos de fungos que têm as hifas sem septos, né? São as hifas cenocíticas, né? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, hifa cenocítica, essa hifa sem septo aqui, tá? Que os núcleos ficam todos juntos ali próximos, né, no mesmo citoplasma. Ele apresenta somente uma divisão com esporângio, onde são formados os esporos. Então, eu tenho uma divisão muito clara aqui, tá? Eu tenho micélios, esporângios, onde formam os esporos caem no ar, tá vendo? Contaminam, e aí formam um bolor, que a gente conhece como bolor do pão. E aí, gente, observa o seguinte, tá vendo esses raminhos aqui? Enquanto ele tá assim, a gente não enxerga. A gente só vê quando ele tá verde assim, porque formou essa estrutura do esporângio. Então, não adianta você pegar um pedaço do pão e jogar fora aquela fatia e continuar comendo o resto, tá? Porque o fungo já espalhou no saco inteiro do pão. Normalmente, eles habitam alimentos, então, restos de animais, ou habitam propriamente o solo, na maioria das vezes. Os cisoides, né, essa estrutura aqui, que são os micélios, né, eles digerem de forma extracelular a matéria orgânica do pão. As hifas produzidas, elas crescem para fora do pão e no ápice eu tenho então a formação do esporângio que quando amadurece libera os esporos no ar, tá? Então, por exemplo, se eu deixo um alimento que tá com um bolor próximo ao outro alimento, ele contamina, tá? Mesmo que não esteja grudado, porque a transmissão dos esporos acontece pelo ar mesmo. Os ascomicetos, então aquele funguinho que eu falei pra vocês que ele tem uma estrutura na forma de asco, que a gente chama. Nesse grupo a gente tem a Saccharomyces, que é responsável, Saccharomyces cerevisiae, que é responsável pela fermentação e produção, por exemplo, da cerveja. Nesse grupo a gente tem a penicilina, que é produto, né, o penicillium, que é o produto do penicillium, fabrica-se a penicilina, tá? O aspergillus, que é o mofo dos cereais. As trufas, que são essas estruturas aqui que são caríssimas, né, pra comer, é um fungo caríssimo para se alimentar dele. A ferrugem das plantas. E nesse caso aqui, as hifas desses ascomicetos, elas são hifas septadas. Então, voltando aqui, eu tenho essa separação entre esses grupos, digamos, de células, né? São unicelulares e filamentosos, podem ser unicelulares e filamentosos, tá? Que é o caso, por exemplo, das Saccharomyces. Apresentam ascos com a forma de saco e dão origem ao que a gente chama de ascósporos, que são os esporos desses saquinhos aqui, de forma de reprodução sexuada. Um outro grupo que a gente tem, então, é o caso dos basidiomicetos. As hifas desse grupo são hifas que a gente chama de dicarióticas. Eles têm 2 núcleos dentro de cada uma dos septos, né? Quando cai no ambiente favorável, ela germina formando uma hifa unicariótica. Aí as 2 hifas se aproximam, se unem e formam, então, uma nova célula dicariótica. Ou seja, uma hifa com um núcleo, outra hifa com outro núcleo, se unem e formam uma célula dicariótica. É a partir dessa estrutura que gera o corpo de frutificação, que é essa parte aqui. Isso aqui é aquele cogumelo orelha de pau que fica grudado nas árvores. E aí forma os cogumelos, o cogumelo orelha de pau, o shiitake, o shimeji, enfim, tá? Todos esses grupos aí que a gente conhece. Bom, como eu disse pra vocês, eu ia falar um pouquinho a respeito dos líquens, né? Que é um organismo simbionte. Na verdade, líquen é uma união, não é só fungo, tá? Líquen é uma união entre uma alga e um fungo, tá? De forma geral, as algas... Por que é uma união? Toda vez que eu falo de simbiose, eu tô falando de uma união entre 2 organismos, da qual é bom pros 2, tá? Por exemplo, nós temos bactérias no nosso intestino que são bactérias simbióticas. Por quê? Porque nós fornecemos alimento para ela e ela nos fornece uma fixação da maioria das vitaminas. Maravilha, então, né, bom pros 2. Aqui é a mesma coisa, as algas fazem fotossíntese, ou seja, produzem matéria orgânica, e os fungos fazem a proteção das algas, tá? Então, às vezes, essas estruturas que a gente vê, né, nas árvores, assim, ó, isso aqui é fungo, tá? Fungo, é líquen, né, associação de alga com fungo. Normalmente vivem sobre o tronco de árvores em ambientes bem úmidos, realizam a quebra das rochas pela produção de ácidos orgânicos, reparando o ambiente para os vegetais se instalarem. Então, eles são, que a gente chama de
o que a gente chama de organismos pioneiros, tá? É a união de dois organismos que, ao passar de muitos anos, ocorre a degradação dessa rocha, essa rocha vai formar o solo, e aí o solo nutritivo serve para estabelecimento de plantas, tá? Então, são organismos simbiontes por causa exatamente desse fator. Reprodução, tá? Ela é feita por meio do que a gente chama de sorrédios, tá? Que são as hifas associadas às algas, e elas são transportadas pelo vento. Então, olha aqui, eu tenho a hifa aqui embaixo, aí eu tenho uma camada de alga, e eu tenho mais uma camada de fungo. Aí eu tenho uma abertura dessa camada de fungo, a liberação da alga junto com pedaços de hifas, tá? E são transportadas pelo vento. Essa abertura aqui nessa estrutura é o que a gente chama de sorrédio, tá? Bom, qual que é a importância? Além delas se encontrar, né, nos troncos de árvores, rochas e telhados de casa, elas são consideradas indicadores ambientais, pois na presença de dióxido de enxofre elas não sobrevivem, ou seja, em ambientes muito poluídos, ela não consegue sobreviver, tá? Um outro tipo de associação entre fungo e, obviamente, outra estrutura viva é o que a gente chama de micorriza. Nesse caso, eu tenho uma associação entre os fungos e as raízes das plantas, tá? A presença do fungo aumenta a absorção de água e nutrientes para a planta, e o fungo obtém das plantas a matéria orgânica como açúcar. Então, também é uma associação. Ele ajuda as plantas a absorver mais água e sais minerais, e ele absorve, né, através da fotossíntese que a planta faz, compostos orgânicos para sua sobrevivência. Assim, os vegetais que apresentam micorrizas, eles conseguem resistir melhor à seca dos ambientes e às variações extremas de temperatura, tornando, então, as plantas um pouco mais aptas ao ambiente terrestre.